Saudações a si que nos acompanha a partir do nosso Facebook e também o nosso YouTube. Obrigada pela audiência que nos oferece, principalmente em partilhar os nossos conteúdos e levar conhecimento para mais pessoas. E tenho aqui comigo 4 senhoras docentes universitárias com as quais terei uma conversa aberta sobre as suas atividades. Doutora Judite Codizemba, docente de língua portuguesa. Doutora Tatiana Bernardo, formada em fisioterapia. Doutora Noémia Sampaio, coordenadora do curso de enfermagem. E doutora Idalina, licenciada em comunicação social. Já agora, doutora Idalina Severino. Muito obrigada. Bem-vindas ao Conversas Académicas. Obrigada. Obrigada. Doutoras, hoje temos um tema bastante pertinente: trabalho de docência no feminino, vantagens e constrangimentos. Como é a vossa dinâmica no ensino e aprendizagem, começando pela doutora Judite Codizemba? Saudações a todos, obrigada pelo convite. Ser professora é exercer um duplo papel na sociedade. Além de termos um papel no feminino, temos um papel na mistura, né, na conexão com as profissões que são olhadas como profissões para homens. Então, a dinâmica do meu trabalho é multifacetada. É multifacetada porque eu congrego o ensino e aprendizagem numa mistura de motivação, debates, orientação de pesquisa, provocações também e reflexões. Doutora Tatiana? A minha dinâmica no ensino e aprendizagem ela é baseada em teoria e prática. E ao ser baseada em teoria e prática, eu incentivo os estudantes a poderem abordarem sobre o tema durante o dia, uma vez que nós sabemos que esses estudantes no ensino superior, eles não são meras tábuas rasas, eles já trazem algum conhecimento que tiveram desde base. Então, assim sendo, eu incentivo-os com um tema inicial que pode gerar discussões a fim de fazê-los a participar. Doutora Noémia? Sim, exatamente, tem sido muito desafiadora. Entretanto, este tema, esta questão é muito pertinente, onde nós pegamos os alunos e tratá-los não como antigamente, ou seja, aquele ensino tradicional, mas hoje em dia temos os alunos como os protagonistas. Assim sendo, baseamos-nos desafiando, agindo ou utilizando as habilidades. Estamos a falar das técnicas e as habilidades comportamentais, sobretudo à base de respeito. Doutora Idalina? Muito obrigada. Dizer que no ensino superior, e quero aqui colaborar com a opinião de todas as minhas colegas, no ensino superior o processo de ensino e aprendizagem passa a ser um ensino-aprendizagem e não ensino e aprendizagem. Como bem disse a doutora Tatiana Bernardo, o estudante não é uma tábua rasa, mas eles vêm cheios de conhecimento e vêm aqui para a área científica, ou seja, os estudantes tornam-se investigadores científicos e é um processo muito trabalhoso, porque lidamos com muita investigação. Estou na área de Ciências Sociais e Humanas e a área de Ciências Sociais e Humanas é uma área que continua a ser uma área muito investigativa, em que a ciência não é estática, é dinâmica. E ela precisa se dinamizar consoante os desafios atuais sociais que são nos apresentados nos dias de hoje. Tem sido muito bom, porque no ensino superior nós encontramos estudantes muito curiosos, com vontade de aprender, e tem sido uma experiência bastante positiva e os estudantes têm correspondido de forma positiva
e estamos aqui para dar o nosso contributo. E já agora, como e quando entenderam que têm vocação para o feito? Doutora Tatiana, já começando. Bem, eu percebi que eu tenho vocação para o efeito. Isto iniciou desde a época em que eu fazia academia, no caso a licenciatura e o meu ensino médio, onde eu notava que eu tinha capacidade de poder explicar aos meus colegas até mesmo aquelas questões mais complexas. E isso fez com que eu notasse o outro meu lado, porque de base não era que eu queria tanto participar ou fazer parte da docência, mas posteriormente a isso eu fui fazendo, ou seja, fui continuando a explicar. Mais tarde eu me capacitei com algumas formações que me facilitou a poder entrar na docência, e digo que hoje está a ser uma experiência muito, mas muito boa. Algumas de vocês já tiveram um outro sonho, ao invés de ser docente, professora Judite? Já sim. E eu inicialmente quis trabalhar em petróleos. O meu pai foi funcionário da Fina Petróleos, atual Sonangol, e eu quis muito fazer petróleos. Só que eu comecei a estudar muito cedo. E então o meu pai não quis que eu fosse ao SUMB fazer formação em petróleos, porque era muito nova. Daí, perdendo essa oportunidade, tive de encontrar outra. Então eu pensei, bom, vou fazer saúde. Sempre fui apaixonada por ciências médicas, vou fazer saúde. Só que na instituição onde tinha de estudar, não estavam a receber alunos do primeiro ano. Bom, disse, para compensar, para não ficar um ano em casa, vou fazer então formação de professores, INE. Fiz INE no primeiro ano, regressando no ano seguinte à instituição para fazer saúde, disseram-me, olha, tem de repetir, porque as cadeiras são muitas, já não foi a tempo. Eu disse, vou continuar a fazer então formação de professores INE. E foi bom. Interessei-me no segundo ano então, foi muito bom, tive professores excelentes que me impactaram positivamente e daí só fui continuando. E tiveram alguma influência dos vossos pais para a escolha daquilo que são hoje? Sim, na verdade, eu sou enfermeira de profissão e sempre gostei de ser enfermeira, porque desde muito pequena aprendi a ver o meu pai e a minha irmã mais velha. Exercendo a profissão de enfermagem, eu me identifiquei com aquela pessoa que os colegas foram falando. És muito afável, gostas de ensinar. Depois de algum tempo na experiência, recebíamos os mais novos, chamados estagiários. Portanto, eu pegava todos os estagiários, mesmo não sendo a pessoa específica para ensiná-los. E eu dizia, não, nesta área vamos tratá-los assim. E acabaram todos por me identificar como a nossa professora. E eu nem sequer tinha feito a especialização ou a pós-graduação para ser docente. Não, a nossa professora, queremos a professora. Por este motivo, depois surgiu-me a ideia de então fazer essa especialização. Porque as pessoas já me identificavam antes e eu consegui perceber que tinha um dom para a docência. Foi assim que eu me enquadrei e, como fez a questão, realmente fui influenciada vendo o meu pai e a minha irmã mais velha, porque muitas das vezes dissemos que os mais velhos devem ensinar as crianças por exemplos ou com exemplos. O exemplo deles é como fez a pessoa que sou hoje. Doutora Idalina, se não fosse comunicação social, qual seria o curso? Professora, exatamente. Mas eu acho que a mulher, ela congrega todas as profissões. Sim. Eu penso que a mulher, desde muito cedo, ela tem essa natureza, essa aptidão conceptual, de querer cuidar de tudo e mais um pouco. Desde as primeiras experiências com a educação familiar, nós as mulheres, e falando da nossa cultura
angolana, porque eu tive a experiência de 2013 passar uma época na Namíbia. Sim. E em Windhoek, as crianças, no tempo escolar, elas fazem tarefas de casa só aos finais de semana, na época escolar. Mas quando estão de férias, fazem em todo dia da semana. Acordam muito cedo, têm que fazer as tarefas de casa. Mas nós, mulheres angolanas, desde muito cedo, as nossas mães nos ensinam a nos cuidar, primeiramente. Quando estamos por aí com 7, 8 anos, já somos ensinadas a ensaboar a louça, a lavar a roupa, com 10 anos, 12 anos, e cuidar da casa. 16 anos já começamos a fazer as pequenas refeições. E então, desde sempre, a área de educadora foi uma área que começou a se caracterizar na minha pessoa desde muito cedo. Porque a minha irmã mais velha, quando foi à casa do seu esposo, fiquei a única mulher em casa, porque a minha outra irmã teve que ir ajudar a minha irmã a cuidar dos filhos. E eu é que fazia todas as tarefas de casa com os meus irmãos e acabava por colocar lâmpada e por aí fora. A minha mãe dizia, não, essa minha filha parece que vai ser engenheira. E quando fui para o ensino médio, eu fiz o curso de Eletrônica Industrial e Automação. Neste curso, os meus professores diziam, uau, quando nós entrávamos no laboratório de informática, eu gostava de pegar os computadores, gostava de ensinar os meus colegas como ligar o computador. Já, e o professor, sim. Já agora, professora Idalina, ouvi na abordagem da professora que a mulher tem capacidade de fazer múltiplas coisas. Já agora, levar o vosso posicionamento, a maneira como as mulheres podem sim alcançar metas níveis. Já agora perguntar como vocês conseguem impor o vosso conhecimento no seio de homens? Eu penso que tem sido um processo muito natural, porque por causa dessa essência maternal que a mulher tem. Com estudantes do sexo masculino, eles, as turmas, pelo menos que eu passo, quando me apresento, olha, a professora de técnicas de comunicação é uma mulher. Uau! Os estudantes, não sei se os homens são, não sei se as minhas colegas do painel concordam comigo, não sei se os professores são muito rígidos, são como se fossem os militares na sala de aula, mas quando eu vou para a sala me apresentar, eu recebo uma recepção muito calorosa, não só para as mulheres, porque eu noto que também as estudantes, se bem que algumas, não é? Algumas às vezes querem assim ver, professora, não sei, as mulheres normalmente nas profissões, há mulheres que quando vejam outra mulher ali, então querem às vezes fazer aquela luta, aquela disputa feminina, não é? Mas nós estamos preparadas para lidar com esse tipo de estudantes através das formações que nós fizemos da agregação pedagógica, viemos com uma preparação múltipla e nós conseguimos lidar, e as estudantes depois percebem que nós estamos aí para trabalhar, para passar o conhecimento que nós temos e para que elas também possam se tornar grandes profissionais na área em que nós estamos. Agora, para os estudantes homens, eu penso que tem sido um alívio, porque eu acho que os estudantes, quando vejam que é uma mulher ali, eles já, os estudantes, os homens têm um excesso de superioridade. E já agora gostaria de saber realmente como lidam com estudantes rapazes e adultos, professora Judite, como eles olham para vocês e como vocês interagem com eles. Na verdade, falando em imposição, eu tenho dito, o conhecimento em si só se impõe. Em si só o conhecimento se impõe. Adquiro valências, capacito-me mais,
torno-me cada vez mais uma pessoa positiva e que sabe impactar positivamente. Então, quer estudantes mais novos, quer estudantes mais velhos, temos uma interação muito boa e, olha, eu tenho o hábito de chamar os meus estudantes mais velhos porque já tive muitos estudantes com idade do meu pai. Não, meu pai está agora com 86 anos, mas com idades sem meus pais. E eu gosto de chamar cota, né? Voltando à tradição banto, gosto de chamar cota. E uso sempre termos que dignifiquem a idade dos mais velhos, né? Porque afinal, embora eu seja professora, em hierarquia há aí duas nuances: hierarquia por posição profissional e hierarquia por idade. Então eu procuro encontrar o melhor equilíbrio e tem havido resposta positiva. Tanto estudantes mais velhos como mais novos interagimos de uma forma tão linear que até dá gosto. E sobre estudantes mais velhos, rapazes, já tiveram alguma situação de constrangimento dentro da instituição? A professora Tatiana, uma situação constrangedora? Bem, felizmente até o momento não. Ainda não tive uma situação constrangedora devido ao meu posicionamento como profissional. Bem, neste instante, ou desde o momento em que eu entro numa sala de aula, eu mostro para eles competência, postura profissional, que me ajuda a lidar com eles, sabendo que nós aí estamos num momento de trocas de conhecimento e não para supostamente alguns pensarem que há possibilidade de namoricar. Porque há estudantes quando vejam, a professora é muito nova, já me disseram isso, já me questionaram, uau, professora, teu esposo, teu noivo, não tem medo? Eu digo que não. Aqui cabe a ser eu mesma a responsável, deixá-lo calmo, para que eles não venham fazer uma mistura de coisas. Doutora, sobre posicionamento, muito se diz que a docência feminina é leve, mais calma, que chega a gerar conexões. Há possibilidade de que, se for muito rígida, a pessoa, o estudante ou o discente não tenha melhor retenção, ou simplesmente que o posicionamento influencia muito na forma que o discente vê a docente? Bem, o posicionamento influencia sim o modo como o estudante vê o docente. Porém, o que nós devemos fazer, não devemos ser muito rígidas, porque assim nós não daremos abertura para que os estudantes, em caso de dúvidas, possam fazer questionamentos. E se não houver questionamento, nós vamos simplesmente impor o conhecimento a eles e não terão uma abertura para talvez questionar em caso tiverem uma dúvida. E quando isso acontece, nós podemos dizer que aí não está a gerar conhecimento, porque todo mundo aí vai ser obrigado a concordar comigo. E aquele que não concorda comigo vai ser exposto de lado e que não é bom para a nossa carreira docência. E o que a sociedade diz sobre a formação dada pelas mulheres, doutora Noémia Sampaio? Sim, atualmente já estamos mais abalizados, já estamos com um pensamento diferente, já conseguimos perceber que a mulher não é simplesmente uma dona de casa. Falo em todos os gêneros e praticamente em todas as faixas etárias. Mas, no passado, a mulher era tida como aquela tradicional, aquela que só deve ser mãe. Mas, conforme a doutora Idalina referiu na pergunta passada, vamos aqui interligar, porque no passado a mãe tinha que ser aquela que só tinha que cuidar dos filhos, da casa e do marido. E aquela mulher que podia sair para mostrar os seus valores, que foram agregados por causa do ser mãe, por causa da maternidade, por causa do ser mulher. Uma vez que estamos no mês de março, estamos a falar especificamente de nós, do nosso gênero, e desde já parabéns a todas as mulheres pelo Março Mulher. E então, no passado, parecia muito difícil associar a mulher com as atividades cotidianas. Hoje em dia, já é tida, já temos ministra do gênero feminino, e já temos muitas docentes, por exemplo, somos nós aqui, já temos mulheres em lugares não só de liderança, mas também mulheres em lugares
que está a fazer com que o nosso género seja cada vez mais e mais valorizado. Então, eu acredito que a sociedade já vê as mulheres não só como uma dona de casa, mas vê a mulher como aquela que também tem valores. Ela também pode, sim, estar ali a exercer ou a mostrar as suas habilidades, e mulheres como nós, mulheres como todas as outras angolanas, africanas, estamos a falar no mundo inteiro, somos aquelas que também já estamos a conseguir ter decisões, né? Decisões próprias e assertivas, e que estas decisões estão a servir para contribuir na sociedade, em particular angolana. Ainda sobre ser mulher, há muito que se diz, que já referi há bem pouco tempo, que a docência feminina é cuidada, é muito leve, cria conexões, ajuda na retenção dos conteúdos. Os discentes parece que têm mais conexões com mulheres do que homens. Já agora, como é que vocês gostariam de ser tratadas pela sociedade, ou seja, a nível acadêmico? Exatamente. Particularmente, eu digo que eu gostaria de ser tratada com respeito, com empatia, e pegando sobretudo na palavra que a doutora Tatiana acabou de referir. Quando nós somos posicionados, nós vamos conseguir fazer com que os nossos estudantes nos valorizem, nos respeitando, não somente os mais novos, mas também os mais velhos. Não importa muitas das vezes a idade do estudante ou o gênero, principalmente o gênero masculino, porque ele já tem aquele senso de ser macho, né? São, não vou dizer os macistas, mas são aqueles que têm as autoridades, porque mulher perante o homem é sempre mulher. A autoridade hierarquicamente em todas as vertentes, estamos a falar na fé, estamos a falar na ciência, o homem está sempre acima. Mas quando encontra uma mulher docente posicionada, ele consegue perceber quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Então, a docente tem que saber, de facto, qual é a sua verdadeira responsabilidade e quais as suas atividades que deve exercer como docente. Não poder ser uma mulher que faça misturas. Ela está em casa e em casa quer ser docente, está na sala de aula e na sala de aula quer ser mãe. Por mais velho ou mais novo que seja esse estudante, eu aí sou a docente e não sou a mãe. E tudo quanto eu tiver que tratar com os estudantes deve ser de acordo à ciência. Já estamos quase ao final. Ainda sobre a abordagem da professora Noemi, eu ouvi sobre respeito, sobre ser valorizada. Já tiveram alguma experiência que sentiram assim valorizadas, que sim, foram para casa e sentiram sim, eu fui para a instituição e hoje, sinceramente, professora Judite? Ainda sim, com certeza. Eu gostaria de ser tratada como profissional. Afinal, todo profissional merece respeito. Só como boa profissional que sou, que me sinto. Na verdade, experiências são variadíssimas. E as mais impactantes, porque sucederam-se, foram aquelas em que os estudantes chegavam e diziam: professora, foi bom ter aparecido na minha vida acadêmica. Realmente, hoje conheço muitos aspectos ligados à língua portuguesa que não conhecia. E a cada dia estou a melhorar. Não há maior satisfação que vermos os nossos frutos brotarem mais. Então, isso é uma grande valia para mim. Isso faz-me voltar a minha reflexão, aquilo que eu devo continuamente aprimorar para continuar a impactar positivamente a vida dos meus estudantes. E gostaria de deixar, sim, recados, né? No feminino, por favor, mulheres, não nos vamos intimidar, vamos continuar a levar a nossa estima com conhecimentos. Afinal, não existem conhecimentos para homens e para mulheres, existem simplesmente conhecimentos. Então, se nos dotarmos de valências para podermos dar respostas àquilo que nos propusemos fazer, será de maior valia. Quer no lar, quer nas atividades, quer no lar com o companheiro, quer nas atividades domésticas de casa, quer nas outras experiências da sociedade. Afinal, a nossa inteligência vai se juntar a todos os outros conhecimentos para darmos respostas. Então, vamos nos habilitar cada vez mais e tudo o resto será, então, conectado àquilo que nos propusermos fazer. Doutora Tatiana?
experiência e um recado para a nossa sociedade em casa. Bem, uma das experiências que eu pude conter como docente, isso ocorreu enquanto eu estava no transporte público e vi uma estudante antiga que recordou de mim, eu já nem lembrava tanto dela, mas ela depois disse: olha, professora, muito, muito obrigada, porque o que fizeste comigo, hoje agora eu consigo lidar com qualquer situação, consigo estar adiante de várias pessoas, coisa que eu não conseguia. E foi graças a ti que isso ocorreu. E qual é o recado que eu vou deixar? É extensivamente para as mulheres, porque têm se sentido muito retraídas, porém eu sou diferente, eu gosto de desafios e razão pela qual cheguei até neste nível. Eu diria para todos, não existe perca para quem estuda. Ou você vence quando estás em alta, ou você aprende quando temos negativas. Obrigada. Professora Noémia Sampaio. Sim, eu tive sim algumas experiências que foram louváveis. Uma delas foi exatamente muito parecida ao que a doutora Tatiana referiu. Não muito no campo da docência, mas foi no campo da assistência, onde o doente, o utente, não me viu como a enfermeira, mas me viu como a professora, porque dentro da enfermagem nós temos a educação para a saúde. Era um doente com uma doença crônica, na qual, após a sua alta, eu tive que colocar o doente sentado e os seus familiares e dei a educação para a saúde. E desde aquela data eles me chamam de professora, não de enfermeira. E, portanto, levou tempo, que 2 anos, mais ou menos, não consigo precisar o tempo, o doente apareceu, era um doente da periferia, que apareceu com banana, com mandioca, um monte de produtos do campo, lá no hospital, e foi fazer a entrega na professora. Não, estou à procura da professora Noémia. Professora Noémia, não conhecemos, quem é? Não, ela mesmo dá aula aqui. Depois todo mundo disse: pode ser a enfermeira Noémia. E foi muito louvável, gostei muito. E não me esqueço, porque era um doente que estava mesmo em situação crítica, era um doente de critérios para cuidados intensivos. Ele, graças a Deus, recuperou. E este mesmo doente, após a sua convalescência, ele teve aquele reconhecimento, não só dos tratamentos ou da área assistencial, mas, sobretudo, ele focou-se muito na área da docência. E para os alunos ou os estudantes, é o que eu acabei de referir, já no tema passado, que eu entro com um corpo aparentemente pequeno, parece mais jovem, e eles confundem. Não, pensamos que fosse colega, afinal é a professora, sim. E depois, no final da aula, eles, na maioria, dizem: uau, foi uma maravilha, é mesmo professora. Então, aquilo me incentiva a continuar a ensinar, ou seja, a ser docente com os conhecimentos mesmo científicos e fidedignos, como tal. Professora Idalina, já agora dizer um pouquinho sobre aquelas professoras que não conseguem conciliar a vida familiar e acadêmica. Um recado. Dizer que, primeiramente, a nível profissional, qualquer um profissional, e como mulher, temos que colocar sempre os princípios éticos profissionais em consideração, sempre na linha de frente, assim como a doutora Tatiana já disse. E os princípios éticos, um dos principais, como Aristóteles defende, o amor, a coragem e a justiça. Sem amor, a vontade de fazer alguma coisa fica muito, muito complexa. Quando nós temos amor, nós temos coragem de ir atrás, de ir à luta e fazer justiça também. Temos que ser justos com nós mesmas, não é? como mulheres. Nós sabemos que muitas das vezes ser professora é levar também o trabalho para casa, ter que corrigir provas, mas é preciso também tirar um tempo para a família. Então é preciso
ter assiduidade, não é? Pontualidade nas suas tarefas profissionais e saber conciliar o trabalho e a família e não levar, não é, o estresse do trabalho para casa, nem trazer o estresse de casa para o trabalho. Mas nós mulheres, nós conseguimos lidar muito bem com essas tarefas, porque nós, quando saímos daqui, temos que chegar em casa, ainda temos que preparar, muitas das vezes, o jantar, temos que preparar o pequeno almoço para o dia seguinte, o lanche para os filhos, fazer diversas tarefas, diferentes de alguns homens, né, que têm as suas esposas e quando chegam em casa acabam por ficar aí na televisão e fazer outras tarefas, mas a mulher, ela desde muito cedo é ensinada a saber conciliar, a saber se colocar, não é, no lugar de mulher. Então, nós conseguimos lidar. E para quem não consegue, tem que procurar sempre os principais princípios da ética profissional e eles vão conseguir lhe guiar para conseguir ser uma profissional exemplar, uma profissional com uma postura muito positiva socialmente e também uma dona de casa exemplar. Obrigada, professora Idalina Severino. E terminamos mais uma edição de Conversas Académicas. Gostaríamos de estar mais aqui com vocês, mas temos pouco tempo. A conversa foi agradável. Obrigada pela vossa presença, doutoras. Olha, foram dadas aqui experiência que você deve acatar. E já agora terminamos e com promessa de voltarmos. Você é a nossa principal companhia. Fique deste lado.